quais admiro as maravilhas que tu criaste, mas tenho certeza quão grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia, paz, Senhor Jesus. Jesus falou para ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, for batizado, vai ser salvo. Mas o que não crê, já está condenado. Na primeira carta de João, no capítulo 4, o apóstolo João fala para nós: amados, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir, já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, já tem vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo vos ouve. Somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve. Olha só, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conheceremos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Interessante. Semana passada eu estava pregando em Araçatuba e uma advogada aproximou de mim com a mesma conversa fiada de todas. Não julguei. Não, Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Aí eu olhei nos olhos dela e falei: você acredita que o inferno é real? E ela não respondia. Eu perguntei umas 3, 4 vezes. E ela, a boca dela, não conseguia abrir para falar a verdade. Então João está dizendo para nós aqui: amados, não creia em qualquer espírito, mas antes provai os espíritos para ver se vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso você conhece o espírito do anticristo, o espírito da verdade e o espírito do erro. Quantas religiões, quantas doutrinas estranhas às escrituras, e o povo achando que vão levar para o céu. João fala que do mundo são e o mundo ouve. Este mundo aqui gosta de ouvir a mentira. Como eu preguei semana passada, que o povo gosta de ouvir a mentira.
E o povo vai para o inferno aceitando e amando a mentira, porque tem preguiça de ler a Bíblia. Essa humanidade tem preguiça de ler as Escrituras. Do mundo são e o mundo vos ouve. Eles pregam do mundo, prega mentira, prega coisas contrárias à palavra, e o mundo ouve. Por quê? Porque o mundo ama a mentira. O Deus desse século é Satanás, e Satanás é o pai da mentira. Você vê como que o povo ama os falsos profetas, como que o povo ama os pseudos pastores, que estão pregando aí prosperidade para as pessoas. Essa seria a marca que Jesus alertou para nós no fim dos tempos. Jesus alertou para nós que viria falsos profetas, falsos cristos, pregando um falso evangelho para as pessoas. Prosperidade, vitória financeira, purgatório, reencarnação, ia pregar tudo isso para as pessoas. E as pessoas amam a mentira. O impressionante é que as pessoas não provam os espíritos. Para você não ser enganado, basta você abrir tua Bíblia e ler. Basta você ler tua Bíblia e ler. Porque depois da morte, a Bíblia fala que é céu ou inferno. Depois da morte, Hebreus 9:7 fala que é céu ou inferno para nós. Para onde vai a tua alma? Depois da morte, segue-se o juízo. Basta você pregar a Bíblia e ler. Basta você examinar as Escrituras. O próprio Jesus disse que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo está indo para o inferno por preguiça de ler a Bíblia. E aí estão acreditando em pastor, estão acreditando em padre, estão acreditando em macumbeiro, estão acreditando em feiticeiro. Por quê? Porque tem preguiça de ler a Bíblia. E a Bíblia fala que do mundo fala. Vão pregar para você rosa ungida. Vão pregar para você sal grosso. Vão pregar para você purgatório. E levar tua alma para o inferno. Pior sinal. E o interessante é que o povo gosta de ouvir a mentira. Pastores pregando prosperidade, vitória, casa na praia. Somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus, João está dizendo, nos ouve. Quem não conhece não vai querer ouvir. Esse mundo que anda abraçado com o diabo não vai querer ouvir a verdade. Esse mundo odeia a palavra de Deus. João está dizendo bem claro. Somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. E aquele que não é de Deus não nos ouve. Aí você tira
os católicos, espíritas e os evangélicos odeiam o evangelho verdadeiro. Porque se você fosse de Deus, você teria prazer em ouvir a palavra dele. Se você fosse de Deus, você teria prazer de ouvir a verdade. Quem não é de Deus, não ama a palavra dele. Quem não é de Deus, odeia a verdade. Quem não é de Deus, vai defender a sua religião mentirosa. Nisso conhecereis o espírito da verdade e o espírito do erro. É o espírito do erro que está atuando nessa humanidade. É o espírito do erro que controla todas essas religiões. O espírito do erro é um demônio que traz enganação para as pessoas, o engano. Você tem o espírito de Deus ou você tem o espírito do erro? Porque não tem essa história de toda religião é boa. Toda religião vai levar para o céu. Todos os caminhos levam a Deus. Não tem. Todos os caminhos vão levar para o inferno. Temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Temos que andar de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então morre Maria, morre Aparecida, morre suas obras, morre tudo isso. Você não vai entrar para o céu através das suas obras. Você não vai entrar no céu rezando terço. Você só vai entrar para o céu obedecendo a palavra de Deus. Essa humanidade odeia as Escrituras. Essa humanidade odeia a verdade. Odeia a palavra de Deus para seguir os seus demônios. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espírito de Deus está alertando para nós que nos últimos dias vão desviar da fé, vai aumentar o número de desviados e o povo vai dar ouvidos a espíritos enganadores. O povo vai sentar para aprender com o diabo. O povo vai ser ensinado pelos demônios. Olha só, vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Você está numa religião aí, às vezes você está sendo ensinado pelo diabo. Você está numa igreja onde prega prosperidade, prega para você coisas terrenas e materiais. Saiba que é Satanás ali no altar, pregando para você vitória. A geração vai dar ouvidos a espíritos enganadores. Vão preferir dar ouvidos ao diabo do que a palavra de Deus. E a doutrinas de demônios. O próprio Paulo falando, são doutrinas de demônios.
ensinamentos de demônios. Você imaginou você numa sala de aula? Traz uma conjectura. Você numa sala de aula e o professor é Satanás. Você numa sala de aula e o professor é Satanás. Olha que loucura! Mas no final dos tempos vai ser isso. Vai aumentar o número de falsos profetas. Vai aumentar o número de pseudos pastores. Para enganar o povo e levar a alma das pessoas para o inferno. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. Uma geração que vai andar com a mente cauterizada. Uma geração que odeia as Escrituras. Quando você fala que Jesus é o Senhor, você abre uma Bíblia na praça, o povo odeia. Por que o povo odeia? Porque o povo está dando ouvido ao diabo. Porque se fosse um funk aqui, se fosse uma música sertaneja, um cantor tocando moda de viola, o povo adorava. Porque o povo está cego pelas garras de Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Por isso que eu falo para você: corra para salvar tua alma. Porque depois da morte, se você não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai passar a eternidade no inferno. E a Maria não vai poder salvar você. E a Aparecida não vai poder salvar você. Nem as tuas obras. Aí o povo fala: está pregando errado. Está pregando errado. Mas você não conhece de Bíblia. Como você quer falar para mim que eu estou pregando errado? Você conhece ao menos da Bíblia? Para você falar que eu estou pregando errado? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Para você vir falar que eu estou pregando errado? Não sabe nada das Escrituras e quer julgar quem está pregando a palavra. E eu garanto para você, se você ler a Bíblia e você vir depois querer questionar, você vai cair do cavalo. Porque depois que você ler, você vai concordar que eu estou pregando. Lucas 16, 19 fala a respeito do inferno, que essa humanidade não acredita. Essa humanidade não acredita que o inferno existe. O interessante tem até igreja, até pastores, que não acredita que o inferno existe. Esse texto de Lucas 16, 19 desmascara todas as religiões. E não é uma parábola. Aqui é uma história real. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, na porta daquele
e desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. Até os próprios cães vinham lamber suas chagas. Jesus começa contando essa história de dois homens, um rico e um pobre, um mendigo. Isso aqui não é uma parábola, como a Testemunha de Jeová e a Adventista do sétimo dia fala. A Adventista e a Testemunha de Jeová nega a existência do inferno, junto com o Espiritismo. Jesus está contando essa história, e é uma história real, de um homem rico, um homem que tinha toda a riqueza que o mundo almeja, vivia esplendidamente, regaladamente, melhores banquetes. Só que também havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que estava cheio de chagas na porta daquele, e desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. Até os próprios cães vinham lamber suas chagas. O interessante é que a Testemunha de Jeová e a Adventista fala que esse texto aqui é uma parábola. Mas a parábola não pode ter nomes, lugares reais. Toda a parábola que Jesus contou, ele não dava nomes, não falava lugares. Mas aqui tem nome e tem lugares. Jesus está contando uma história real da vida após morte. Está dando um alerta para nós do destino de todo homem e de toda mulher depois da morte. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe com Abraão e Lázaro no seu seio. E ele clamou: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Mande Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, refresque a minha língua, pois estou sendo atormentado nessa chama. Aquele rico não se preocupou com a vida eterna. E a Bíblia fala que chegou o dia da morte. A morte, ela não escolhe pessoas por estado social. A morte visitou o palácio e visitou também a rua. O rico morreu e foi sepultado. Mas Lázaro, vieram os anjos buscar ele. Se você morre com Jesus, os anjos vêm te buscar. Mas se você morre sem Jesus, se prepare, porque o inferno vem te buscar. E a Bíblia fala que eles morreram, e o rico, ele abriu os olhos do inferno. Se você partir hoje em desobediência à palavra de Deus, você abre os olhos do inferno. E ele abriu os olhos do inferno. Aqui morre a doutrina da reencarnação, que o Espiritismo ensina que você vai reencarnar. Você foi criado diferente. Você é único. Você tem uma alma, corpo, alma e espírito. Essa doutrina espírita de que você vai reencarnar é uma falácia.
Allan Kardec com certeza está no inferno agora. Chico Xavier, porque pregou mentira para o povo. Aquele rico, ele morreu, imediatamente que ele fechou os olhos aqui, ele abriu no inferno. Passou a vida inteira não acreditando que Jesus, passou a vida acreditando em religiões. Todas as religiões negam a existência do inferno. Todas. Por que eles negam a existência do inferno? Porque não atrai as pessoas. Por que o padre não vai pregar sobre o inferno? Porque aí não vai dar para ele vender missa de sétimo dia, vender vela. Por que o pastor não prega sobre o inferno mais nas igrejas? Porque o povo vai espantar e não vai dar dízimo para as pessoas, para eles. Pregar sobre o inferno não traz dinheiro para a igreja. Por que o médium não vai pregar sobre o inferno? Porque as mentiras dele vai ser desmascarada nesse texto. Vai acabar com a reencarnação e a consulta de mortos. E aí o povo não vai consultar para falar com os mortos. Testemunho de Jeová, Adventista, Espiritismo, Islamismo, Hinduísmo, Catolicismo, Maçonaria não vão pregar sobre o inferno. E até a igreja evangélica hoje não prega sobre o inferno mais, para não espantar o povo. A Bíblia fala que ele abriu os olhos do inferno. A Bíblia fala que ele abriu os olhos do inferno. Você vai acreditar no quê? No Padre ou em Jesus Cristo? Você vai acreditar em quem? No Padre ou no Allan Kardec? O próprio Jesus falou que ele morreu e ele andou numa vida de desobediência e ele abriu os olhos do inferno e ele estava em tormento, sofrimento. Ele estava sendo consumido por uma chama. Satanás odeia quando você fala sobre o inferno. Como igual aquela advogada em Araçatuba que a boca não abria quando perguntava se ela acreditava no inferno. Quantos não morreram hoje? Quantos não morreram hoje? E abriram os olhos do inferno? Quantos? E ele clamou: tem misericórdia de mim. Se você abrir os olhos do inferno, você vai lembrar de todas as palavras. Se você abrir os olhos do inferno hoje, você não vai ser apagado da memória. Você vai estar consciente. E ele lembrou de Lázaro, que estava lá no céu. Quem está no inferno está vendo quem está no céu, para aumentar o sofrimento. E ele pediu uma gota d'água. No inferno você vai ter sede, você vai ter vontade, você vai gritar e não vai ser ouvido.
Ele estava sendo atormentado numa chama. Isso aqui é o próprio Jesus falando para nós. Isso aqui é o próprio Jesus falando para nós. Jesus não morreu numa cruz para te dar carro zero. Jesus não morreu numa cruz para te dar casa na praia, para te dar prosperidade. Jesus morreu numa cruz para livrar nossa alma do inferno. Mas infelizmente o povo está querendo ir para lá. Ele não reencarnou. Ele não reencarnou. Mas as religiões vão tentar chamar Jesus de mentiroso. E Abraão falou para ele: filho, lembra que você teve todos os seus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este está consolado e tu em tormentos. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco passar de lá para cá. Ele pediu a gota d'água, ele estava com sede. Você vai ter sede, você vai ter fome, mas não vai ser saciado. E aí Abraão falou para ele: ó, lembra, você teve tudo. Você teve riqueza, você teve fama, você teve oportunidade de ouvir a palavra, mas você não quis. Você preferiu acreditar no padre. Você preferiu acreditar no pastor. Lembra? Quantas oportunidades na praça de Guararapes você teve, mas você preferiu acreditar na mentira. E outra, aposto um grande abismo. Jesus está dizendo: aposto um grande abismo. Quem está no inferno não vai para a terra. Quem está no inferno não vai para o céu. Quem está para o céu não vai para o inferno, nem desce para a terra. Até quando você vai ser enganado pelo Espiritismo? Até quando? O próprio Jesus falando que você não reencarna. Se você morrer, você não reencarna. Se você morrer, você não vai adiantar a missa do sétimo dia. Não tem purgatório. Tudo isso é para ganhar dinheiro. Se você partir hoje, não adianta vela, não adianta reza, não adianta, porque a Bíblia não fala de purgatório. A Maria não tem poder de tirar você do inferno, porque ela é pecadora como eu e você. Ela está morta, e ela não pode livrar ninguém da condenação do inferno. A Bíblia fala que só um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que custa você ler a Bíblia? O que custa você buscar Deus? Pare de acreditar em purgatório, porque a Bíblia não fala de purgatório. A decisão é enquanto você tem vida. A decisão é enquanto você tem vida.
Esse negócio de purgatório, se você for procurar nas Escrituras, você não vê Jesus fazendo missa de sétimo dia. Se você ler a Bíblia, você não vê nenhum apóstolo intercedendo e orando para os mortos. A decisão é enquanto você tem vida. Abraão falou para ele: não adianta você sair do inferno e voltar para Deus, não volta. Quando você vai no Espiritismo e você acha que está falando com o morto, não é ele, é o diabo transfigurado de anjo de luz. O diabo conhece todo o passado, e aí ele vai imitar a voz do seu familiar que morreu. Ele vai imitar a voz do seu familiar para enganar você. Como eu li, espíritos enganadores. A terra está cheia de espíritos enganadores. A terra está cheia de falsos profetas, pregando mentira para o povo, falando para o povo que o inferno não existe, falando para você que você vai para o céu, não precisa de nada. Eu vi aquele herege, daquele pseudo pastor Rodrigo Silva. Aquele é um herege. Aquele é um herege, falando que todo mundo vai para o céu, que todo mundo, não importa a tua religião, que todo mundo vai para o céu. Aquele herege da Adventista do sétimo dia. A Adventista do sétimo dia aceita. Eu vi o Papa também falando que toda religião é boa, todo mundo vai para o céu, todas as religiões levam para o céu. Isso aí é o espírito do anticristo que João fala. Isso é o espírito do anticristo que o mundo ouve, e o mundo engole essas coisas, acreditando que toda religião vai levar para o céu. O próprio Jesus falou que ele abriu os olhos do inferno, porque ele era desobediente e ele era rebelde à palavra. Todo mundo acha que vai para o céu, todo mundo acha, e aí os falsos profetas vão pregar aquilo que o povo quer ouvir, que todo mundo vai para o céu, que todo mundo é amado por Deus, todo mundo vai para o céu. Mentira. Além disso, aposto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Disse ele: rogo, Pai, que mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, a fim de ter testemunho, para que não venha para este lugar de tormento. Ele estava no inferno, ele lembrou da família. Ele estava no inferno, ele lembrou da família. Falou: Abraão, lembra onde minha família está lá. Mande a casa do meu pai. Mande Lázaro lá, mande eu. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Porém Abraão disse:
Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão em alguém que ressuscite dos mortos. Nenhum morto, todos que morreram, eles não podem voltar para a terra. Todos que morreram, o padre não consegue rezar para tirar do inferno, não. Todos. Ele lembrou: Senhor, mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles não venham para o inferno. Jesus falou: ele tem Moisés e os profetas que o ouçam. Esse homem com certeza morreu na época de Moisés e os profetas. Isso aqui é uma história real de uma pessoa que foi para o inferno e outra foi para o céu. Aí ele falou: não, para Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, eles vão acreditar. E aí Abraão falou para eles: vocês não acreditam nos vivos? Se você não acredita em mim que está pregando aqui, como que você pode acreditar em alguém que ressuscite dos mortos? Como? Os falsos profetas, eles vão pregar mentiras sobre o inferno. Vão falar que o inferno é aqui. Vão falar para você que Deus é amor, não manda ninguém para o inferno. A doutrina do inferno foi tirada de dentro das igrejas. A doutrina do inferno foi tirada de dentro das igrejas. Satanás colocou a prosperidade. Com isso as pessoas não se convertem. As pessoas não se convertem. Todo pastor que não prega sobre o inferno, ele está desviado faz tempo. Todo pastor que não prega sobre o inferno, que não fala sobre o pecado, está desviado faz tempo. Está morto. Interessante que a maioria das igrejas não acredita que o inferno existe. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos há 50 anos atrás, dentro das igrejas, e a maioria dos pastores não acreditava que o inferno existe. Não acreditava que Jesus vai voltar, e nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Você imaginou você frequentar uma igreja que o pastor prega de Bíblia, mas ele não acredita na Bíblia? Você frequentar uma igreja onde o pastor não acredita que o inferno existe? Olha que loucura! Já imaginou? Você está ali, e o que tem de pastores ateus, incrédulos, você tira pelas pregações. Ah, irmão, mas meu pastor nunca falou que não acredita no inferno. Nunca falou que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ah, é? Não precisa falar. É só você ver as pregações. É só você ver as pregações. O primeiro
pregador da prosperidade. O primeiro pregador da prosperidade foi Satanás. Ele pregou para Jesus: tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. O vento começou. Começar a pregar o vento. O primeiro pregador da prosperidade foi o diabo. Você vai esperar o quê? Você vai esperar ir para o inferno? Você que frequenta essas igrejas, você vai esperar ir para o inferno? Você que anda atrás dessas igrejas falsas, que anda pregando prosperidade, não fala sobre o inferno. João alertou para nós: provai os espíritos, para ver se vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João está alertando para nós: prove os espíritos, prove o padre. O católico, leia a Bíblia. Pare de acreditar no padre, prove, para você ver se Jesus não abre seus olhos. Ei, espírita, leia a Bíblia. Leia. Evangélico, para você ver. Mas o povo gosta da mentira. O povo gosta de ser enganado. Provai os espíritos, para ver se vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele nunca foi papa. É uma loucura você acreditar que o apóstolo Pedro foi papa. Pedro nunca foi papa. Segunda Pedro, capítulo 2. E houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha que loucura! O apóstolo Pedro falou para nós: no meio de vós houve falsos profetas. No meio de nós, há 2 anos atrás, e também no meio de vocês, vai haver falsos doutores, que vão introduzir no meio do povo, encobertamente, heresia de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou. Vão colocar ensinos debaixo dos panos. E um dos ensinos é negar a existência do inferno. Todos os falsos profetas vão colocar ensino de demônios encobertamente. O povo nem vai perceber. Sabe por que o povo não percebe as doutrinas erradas? Porque o povo não lê a Bíblia. Sabe por que você é enganado com essa reza de Maria? Sabe por que você é enganado
acreditando em estátuas, porque você não lê a Bíblia. Sabe por que você é enganado pelo espírita? Porque você não lê a Bíblia. Vão colocar heresias, doutrinas estranhas, encobertamente. Sabe por que você é enganado pelo teu pastor? Com campanha da rosa, campanha do sal grosso. Sabe por que você é enganado? Porque você não lê a Bíblia. Sabe por que você dá dinheiro na Universal? Na Mundial? Porque você não lê a Bíblia. Porque se você parasse para ler a Bíblia, você saberia que essas igrejas é falsa, que essas religiões é falsa. Vão negar o Senhor que o resgatou. Como que você nega Jesus Cristo? Você negando que Ele é o Senhor e Salvador, que Ele morreu numa cruz. Como que você nega Jesus Cristo? Acreditando que a Maria vai tirar você do purgatório, do inferno. Quando você acredita que a Maria intercede, você está negando Jesus Cristo. Quando você acredita que a Aparecida intercede, você está negando Jesus Cristo. Você está negando a palavra de Deus. Vão negar o Senhor que o resgatou, trazendo perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Uma multidão vai seguir essas religiões. Uma multidão vai seguir esses pastores. Vai lotar a igreja. Nossa, irmão, está abrindo várias igrejas, que bênção. Bênção nada, é maldição. Porque a maioria das igrejas está pregando mentira. Tem mais igreja que boteco. E o pior, que as igrejas estão levando o povo para o inferno. Hoje abrir igreja dá dinheiro. Hoje qualquer vagabundo abre igreja para ganhar dinheiro. Não quer trabalhar e abre igreja. Qualquer vagabundo abre igreja. Cheio de pastor vagabundo que abre igreja porque não quer trabalhar. Tudo encostado no dízimo e oferta. Aí fala, vou abrir igreja. E a multidão segue. E a multidão segue. Aluga um salão, compra as cadeiras e lasca em dízimo e oferta do povo. Vem cá participar da campanha da arca. Vem cá participar da campanha do sal. Vem aqui participar da campanha do curau e da pamonha. Multidão vai seguir essas religiões. Eu estava na Aparecida do Norte, evangelizando mês passado. E se você vê a multidão que está indo para o inferno, uma multidão que está indo para o inferno, você vai entender o versículo que eu estou pregando. Uma multidão vai seguir essas dissoluções, esses ensinos errados. Por avareza, farão comércio de vós, com palavras fingidas, os quais a largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Toda religião é fonte de dinheiro. O que falso profeta gosta é dinheiro.
O que a maioria dos pastores gosta é dinheiro. O que o padre gosta é de dinheiro. Macumbeiro, feiticeiro. Pedro está alertando para nós: vão fazer comércio de vocês com palavras fingidas. A política lava dinheiro na religião. Por que você acha que as igrejas não declaram imposto de renda? Por que você acha que essas religiões não declaram imposto de renda? Para os políticos lavar dinheiro lá dentro. Isso daí é lavagem de dinheiro. Se você pegar o Vaticano é envolvido com a indústria de armas. O Vaticano é envolvido com a indústria de armas. É um dos bancos mais ricos de toda a terra. O Vaticano estava emprestando dinheiro para os países. Mas como que o Papa tem todo esse dinheiro? Vendendo água na rua não é. Trabalhando de carteira assinada não. Como que o Papa tem todo esse dinheiro? Como? Vendendo o nome de Jesus. Usando o nome da Maria que está morta. Para vender o nome da Maria. Ô católico, se a Maria tivesse viva hoje, seria a primeira a condenar essas heresias. Fazer comércio de vocês. Vão pregar para vocês que o inferno não existe. Vão chamar Jesus de mentiroso. Quando você fala que o inferno não existe, quando você acredita no purgatório, na reencarnação, você está chamando Jesus de mentiroso. O inferno é real. Se prepare. Se prepare que o inferno é real. E o povo não está acreditando que o inferno é real. Por Deus não perdoou. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, entregou em cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, e mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a supervisão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas. Por exemplo, para os que vivem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse era justo, e habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma, justa pelo que ouvia e via, e ouvia sobre as suas obras justas. Assim sabe livrar o Senhor da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O apóstolo Pedro está falando para nós aqui que Deus não perdoou os anjos que pecaram e lançou no inferno. Deus não perdoou o mundo antigo de Noé, destruiu todos, só salvou 8 pessoas. Destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra.
O que prevalecia naquela cidade era o homossexualismo. Foram reduzidos a cinzas. E aí Pedro assim fala assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o castigo. Você acha mesmo que Deus vai perdoar esse mundo que adora Satanás? Você acha mesmo que Deus vai perdoar esses padres que pregam mentira? Você acha mesmo que Deus vai perdoar esses pastores que pregam mentira? Hein? Você acha mesmo que Deus vai perdoar você? Você acha mesmo? Você que anda na macumba, na feitiçaria, adorando imagem de escultura, você acha mesmo que Deus vai perdoar você no último dia? O castigo vai ser severo. O apóstolo Pedro está falando que o castigo vai ser severo. Todas essas religiões vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Todos esses pastores e esses padres, esses médios, se não se arrepender, vão ser lançados no inferno. E você que apoia, você que financia, você que dá dinheiro, vai ser lançado também. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Vai ser castigado. Não vai ter tolerância religiosa. Pare com isso, é negócio de tolerância religiosa. Muitos naquele dia: Senhor, Senhor, eu fiz a missa. Senhor, Senhor, eu fiz a campanha. Senhor, Senhor, eu acreditei no médico. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, vocês que praticam iniquidade. Reservado para o castigo. Católicos, espíritas, evangélicos, hinduístas, adventistas, testemunhos de Jeová, maçons, vão ser castigados no inferno se não se converterem e abandonar essas religiões malditas. Você vai acreditar na Bíblia? Você vai acreditar na Bíblia? Ou você vai acreditar no padre? Porque o próprio Deus falou: não fará para ti imagem de escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra e nem nas águas. E o que o povo faz? Adora imagem de escultura. Depois da morte católica, se você não se converter, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E a Maria não vai poder fazer nada por você. E você vai para o inferno por acreditar nessa mentira. Foi isso que Pedro está alertando para nós. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar pela cidade pelas portas.
Ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os cães. Quem que é os cães? Pastores, padres, falsos profetas. Ficarão de fora os cães. Os feiticeiros vai ficar de fora. Os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Se prepare, porque o tempo está acabando. Desperta você que dorme. Pare de acreditar na tua religião. Pare de acreditar nesses pastores. E acredite na Bíblia. Para você não ir para o inferno. Todas as religiões, o intuito é ganhar dinheiro. Todas as religiões é fonte de lucro. Na destra daquele que estava sentado sobre um grande trono, um enorme